Aí um dia, era 24 de maio, aí eu cheguei na janela do meu quarto, na janela do quarto dá pra ver direto, o céu de uma forma assim bem grandiosa, assim, você vê bastante mesmo do céu. E aí nesse dia, o céu estava maravilhoso, tinha uma lua bem grande, dava pra ver um planeta e dava pra ver algumas estrelas. Mas o azul da cor do céu era extremamente maravilhoso. E aí eu lembro que eu falei assim, Deus, que céu mais lindo, Deus. O Senhor precisa ver que céu mais maravilhoso o Senhor fez. Mas você tem que ver daqui de baixo, você tem, olha com os meus olhos. Porque daí de cima você não vai conseguir ver. Nesse instante, passou assim alguns segundos, surgiu uma nuvem muito grande no céu, muito grande, assim, formou um rosto gigante, muito gigante, com os olhos, com o nariz, boca, a aparência, assim, parecia até que tinha barba também, mas era só tipo como se fossem as silhuetas em nuvens. Não tinha brilho nem nada. E os olhos da nuvem olhavam diretamente nos meus olhos. E foi muito nítido. E aí eu fiquei assustadíssima e falei assim, Deus? Jesus? Eu falei assim, mas eu tô falando com Deus que me aparece Jesus? Porque eu era muito nova, eu tava, né, praticamente, eu sempre fui cristã, mas nunca aprofundei na leitura da Bíblia, nem na religião, não. E aí, pra mim, Deus, Jesus, né, a gente sempre tinha essa confusão, quem é Deus, quem é Jesus? E foi muito nítido pra mim, na hora, de que aquele rosto era de Jesus, aquele rosto era de Jesus. E não era Deus, porque tipo assim, eu nunca vi Deus. Como é que esse rosto é de Deus, esse rosto é a cara de Jesus? Foi uma confusão muito engraçada, eu lembrando agora, né, lembro depois. Mas na hora era muito sério, era como se eu ficasse indignada, assim, não, mas eu tô falando com Deus, como é que Jesus aparece? E foi muito incrível, porque aí passou uns 5 segundos assim, e o rosto sumiu, ele só olhou nos meus olhos e sumiu. E aquilo pra mim mexeu com a minha vida pra sempre. Eu lembro desse fato direto, que eu fico pensando assim, como que Deus ouviu as minhas palavras, no momento em que nós estávamos em pandemia, muita gente morrendo, muita gente necessitando de oração, muita gente pedindo, intercedendo, pedindo a Deus pela saúde de parentes, né, de familiares, até deles mesmos. E eu estava tranquila, minha família, ninguém nunca passou por problemas de saúde por causa do Covid na época. E aí eu fiquei assim, como que eu fui ouvida? Sabe, eu me senti muito, muito feliz de ver que em bilhões de pessoas, 7 bilhões de pessoas, eu fui ouvida por Deus. E eu sinto que depois daquela época, desse tempo, eu fui encontrada por Jesus. Eu achava que eu tinha encontrado Jesus, mas na verdade Ele me encontrou. E foi mais uma novidade para mim, porque ser encontrada por Jesus é maravilhoso. E hoje eu fico muito feliz de ter sido encontrada por Jesus. E mais ainda por eu ter aceito Ele na minha vida, porque eu aprendi também que Ele encontra a gente. Só que muitas vezes Ele bate na nossa porta e a gente deixa Ele embora. A gente não aceita Ele e Ele não invade porta de coração nenhum. Então, assim, Ele bateu na minha porta e eu não tive dúvida nenhuma de que aquela presença era a melhor presença que alguém poderia ter de companhia. De que a presença de Jesus na vida da gente... Meu Deus, eu não tenho um dia na minha vida que possa comparar a felicidade de quando eu estou na presença de Deus. Então, assim, eu busco mesmo, medito na palavra de noite. O que eu estiver fazendo, eu estou sempre com fone de ouvido, ouvindo a palavra, seja pregação, seja louvor, seja aprendendo sobre alguma palestra. Por prazer, é por amor. Eu não faço por obrigação, não faço para ser melhor do que ninguém, não faço para saber mais do que ninguém. Eu aprendo por amor, para ser melhor, porque eu quero ser uma ser humano melhor para esse mundo. Eu quero ser uma mãe melhor, eu quero ser uma filha melhor. Eu sei que meu relacionamento com a minha mãe não é nada fácil, nunca foi. Talvez porque a gente se pareça muito. Eu tenho tentado mudar o meu jeito, coisas que eu vejo que eu não quero ser mais, que eu vi que prejudicava o meu ser minha atitude com outras pessoas. Eu venho pedindo a Deus, eu não quero ser essa mesma pessoa. Com fé em Deus, eu vou ser melhor. E esses ensinamentos da Bíblia, eu estou quase terminando de ler a Bíblia. Eu fico muito feliz por esse ato, assim, de eu conseguir entender quando eu leio a Bíblia, porque no início que eu comecei a ler, eu não entendia.
E aí, ao passar do tempo, Deus foi me dando entendimento, eu fui pedindo a Ele, fui insistindo, insistindo. Hoje eu pego uma leitura para ler e eu tenho entendimento do que está falando. Eu fico muito grata por isso, eu sou muito feliz quando eu vou à igreja e eu me derramo, eu fico até com vergonha porque as pessoas ficam me olhando, porque eu choro muito, mas porque eu sinto muito forte a presença de Deus. É uma coisa mágica que acontece comigo, assim. Eu fico me sentindo muito feliz por isso. E eu quero ser uma pessoa, assim, que vai devotar a vida para Deus mesmo. Eu quero ser uma discípula de Cristo, eu quero ser uma soldada do exército